Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Misa. E o tema do vídeo de hoje é vendedor de carro é tudo picareta. Vamos lá, antes de começar, eu não estou acusando que todos são picaretas, né? Mas eu chuto aí que 90% são sim. Eu trabalho com estética automotiva, então eu conheço um pouco de carro, conheço quando um carro é adulterado, quando um carro é realmente original. E eu vejo muita picaretagem desses vendedores de carro, muita adulteração. A principal delas, a de praxe, né, que acontece em quase todos os carros, é adulterar o KM, ou seja, eles vão lá e voltam o odômetro no painel para parecer que o carro está conservado. E junto disso vem o famoso banho de loja, que é o polimento, higienização, uma pintura. E claro que não é nada de errado em querer deixar o carro bonito. Até porque esse é o meu trabalho, né? Faz parte do meu trabalho fazer isso. E eu não vejo problema nenhum em você fazer isso, né? Você pintar o carro para vender, você mandar o carro, dar um trato no carro para vender. Mas o grande erro que eu vejo, na minha opinião, é enganar o cliente dizendo que o carro é novo, né? Que o carro é muito conservado, que o carro não é rodado, e quando na verdade não, né? O carro é bem rodado, o carro na verdade só está maquiado, né? E enfim, muitas vezes o trabalhador guarda um dinheirinho ali para dar de entrada, chega na loja, olha um carro popular ali com seus 100, 120 mil quilômetros, às vezes até menos, às vezes um carro aí com 80 mil quilômetros, que na verdade é um carro mexido, né? Um carro muito adulterado, e o cara vai lá, financia o carro e depois de um tempo percebe que caiu em um golpe, né? Porque isso não passa de um golpe. Isso não passa de lesar o cliente, né? O vendedor, ele tá lesando o cliente quando ele faz esse tipo de coisa, quando ele vende um carro sem o cliente ter o conhecimento do histórico do carro, né? Outro problema que anda junto com isso, que é algo muito comum também acontecer, são carros de leilão. Muitos carros são recuperados de leilão e, novamente, eu também não vejo problema nenhum em recuperar um carro de leilão, né? Desde que você avise para o cliente que o carro é leilão, desde que você avise o cliente sobre aquilo que você está vendendo, sobre o histórico do carro, sobre o que aconteceu com aquele carro até chegar naquela situação. Imagine aí você comprando um carro qualquer aí, 2022, eu coloquei aqui como exemplo um carro de 40 mil quilômetros, e algum tempo depois você descobrir que o carro tem problemas de estrutura porque já foi batido. Então, além de recuperarem um carro de leilão, eles fazem um trabalho mal feito. Eles simplesmente tapeiam o carro ali para passar os problemas e na hora da venda fazem o cara literalmente de trouxa, né? Quando isso poderia ser evitado, isso poderia ser esclarecido se o revendedor avisasse que o carro é de leilão. O problema não é você vender um carro de leilão, o problema é você vender um carro todo mexido como se fosse um carro novo, como se fosse um carro íntegro, né? A partir do momento que o cliente sabe o que está comprando, ele sabe dos problemas que o carro pode ter futuramente, né? Seja um carro recuperado de roubo, seja um carro recuperado de enchente, enfim, tivemos uma situação que ocorreu agora no Rio Grande do Sul, onde muitos carros foram recuperados de enchente, né? Então, eu acredito que muitas vezes o cara vai lá, recupera o carro e não avisa para o cliente quando está vendendo, né? Então, esse é um outro grande problema, né? O carro de leilão e o carro adulterado, eles andam muito junto, né? Muitas vezes o KM no leilão não é adulterado, mas a estrutura do carro é muito mexida, o carro é praticamente feito de dois carros, um só, e o pessoal vende como se fosse um carro novo. Fora
todo tipo de problema na negociação que eu vejo muitas vezes acontecendo, né? O cara chega com um carro quitado, um carro que o cara pagou ali, e o revendedor pega esse carro praticamente de graça no negócio, diz para ele que está pagando certo valor, mas na hora que o financiamento vem, você faz as contas e o teu carro foi por R$ 5.000 na negociação. E na hora da empolgação, o cliente acaba não fazendo as contas, acaba não fazendo os cálculos e se enterra aí numa dívida aí de 48 vezes de, sei lá, para lá de R$ 1.500 por mês. Então é um problema que acontece também com esse pessoal que revende carro, né? Em relação a esse pessoal que tem loja de carro. Nós temos também o outro lado da moeda, na minha opinião, e eu não estou defendendo o vendedor, né? Até porque esse vídeo é uma crítica a esses caras que fazem esse tipo de coisa, mas todavia, entretanto, existem pessoas que querem comprar um carro usado como se fosse novo, né? Então esse é o outro lado da moeda que deve ser avaliado também. Existem pessoas que gostam de ser enganadas. Se a gente fazer uma conta básica aí, o brasileiro médio ele roda aí cerca de 15 mil quilômetros por ano com o carro, né? Um brasileiro normal, né, que usa seu carro aí no dia a dia, talvez para ir trabalhar e voltar do trabalho, ele roda aí em média por ano 15 mil quilômetros. Então, como que um carro do ano de 2010 vai ter apenas 120 mil quilômetros rodados no painel? É uma conta que não fecha, mas as pessoas, quando vão comprar um carro, a primeira coisa que elas perguntam é qual que é a quilometragem do carro, né? Quando, na verdade, elas deveriam buscar por um histórico, né? Buscar saber qual o tipo de manutenção que aquele carro teve, né? Como que o antigo dono cuidava desse carro que você está prestes a comprar. Eu coloquei aqui, mais vale um carro de 200 mil quilômetros rodado com comprovante de manutenção e cuidado do que um de 100 mil sem nenhum histórico, onde você não sabe o que o carro foi feito, o que não foi feito, enfim, é aquele típico carro de 2010, 2014, 2015 com 100 mil quilômetros rodado no painel. Eu não acredito que um carro desse ano, em 90% dos casos, seja verdade aquela quilometragem que esteja no painel. Então é algo que o consumidor tem que se conscientizar antes de comprar um carro usado. Saber que não tem como um carro de 2010 ter pouco km rodado, a não ser em raras exceções. Mas a integridade do carro vai te mostrar quando isso for verdade, né? Ok. Então, eu não posso comprar carro de revendedor, eu não posso comprar carro de revenda, de lojista, de garagista, como você prefere chamar. E é óbvio que você pode com certeza, mas algumas coisas que você tem que olhar, algumas coisas que você tem que avaliar, é desconfiar justamente do km do carro em relação ao ano. Uma coisa muito comum é eles trocarem o volante, a manopla da marcha ali, talvez ali os pedais lá embaixo, é muito comum eles fazerem a troca desses itens, porque é os itens ali no dia a dia em que é mais encostado, é mais usado, né? Em que o motorista está usando a todo momento. Então desconfie se o volante estiver muito novo em relação às outras partes internas, desconfie se a manopla estiver muito nova em relação às outras partes internas do carro. Avalie o interior do carro, se não tem sovado, se não tem marcas de uso em relação ao volante muito novo, né? Enfim, às vezes o volante ali, como eu falei, que é o principal, está muito novo e as outras peças do carro estão sovadas, estão com marca de uso. Mas saiba que essas marcas de uso elas vão ter sim, porque é um carro usado. Então não adianta você querer ser enganado, não adianta você querer um carro novo do ano de 2015, do ano de 2010, porque isso não existe, né? Avalie muito bem aquilo que você está comprando, né?
e faça o melhor negócio para você. Eu vejo que muitas pessoas saem de casa procurando o carro mais zero possível. E óbvio, todo mundo quer comprar um carro íntegro, todo mundo quer comprar um carro bom, mas acabam se iludindo pela quilometragem que está no painel e acabam muitas vezes comprando um carro que não corresponde à quilometragem do painel, né? Mas esse vídeo não foi foi sim, né, uma crítica aos lojistas, mas se tem algum lojista olhando esse vídeo agora, né, eu tenho certeza que se você trabalha da maneira certa, isso não vai te ofender. A pessoa que vende carro que fica ofendido com um vídeo desse é porque realmente ela mexe nos seus carros, ela adultera os seus carros, né? E é como eu falei, existe o lado do lojista que faz as coisas erradas, mas também existe o lado do consumidor que precisa ser consciente ao ir comprar um carro, né? Mas infelizmente existe muita pessoa leiga no mercado, existe muita pessoa que não entende do assunto. Existe pessoa que vai comprar o carro na inocência e acha que aquilo que o vendedor está passando para ele é verdade, acredita em tudo que o vendedor fala e acaba caindo em um grande problema futuramente. Mas, enfim, avalie bem, olhe o carro que você está comprando. Se você não entende muito, tenta levar alguém junto com você na hora de fazer a compra, na hora de realizar a compra. Olhe o contrato quando o vendedor for passar para você, e exija seus direitos, exija suas garantias, porque existe muito carro ruim sendo vendido como carro bom aí. Beleza? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. É algo que eu vejo no meu cotidiano, é algo que eu vejo no meu dia a dia e que eu queria falar um pouco sobre isso, porque é um problema que acontece em todo lugar, né? Mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tirado algo de bom, algo de proveitoso nesse vídeo e até a próxima. Valeu!